Deus está forte hoje aqui, você está sentindo também? Amém, é sempre, né? Mas tem dia que a gente está mais alegre, está mais, de alguma maneira, né? Deus se manifesta de várias maneiras. Às vezes é no silêncio, às vezes é num vento suave, às vezes é num vento impetuoso, às vezes é no fogo, mas que Deus se manifesta quando tem um povo que clama por Ele, quando tem um povo reunido no nome dEle, Deus se manifesta, amém? Amém. Queria agradecer muito, todos os testemunhos, irmãos, são fundamentais, né? Abençoam demais a vida da gente. A irmã que não podia, né, gerar, e Deus abençoe, ela está grávida, que bênção. E os irmãos que deram testemunho, olha, alegrou demais, demais meu coração. A fé da gente cresce quando a gente ouve um testemunho desse, né? Milagre de transformação de vida, isso é libertação. Irmãos, eu sei como você falou, né? É difícil, é um gigante por dia, mas vocês estão com aquele que já venceu lá na cruz, amém? Sigam firmes em nome de Jesus Cristo, como todos nós temos gigantes todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre gigantes. Mas nós não vamos só falar sobre gigantes. Nós vamos falar sobre o gigante de todos os gigantes. Aleluia! O nosso Deus poderoso, que quando promete, cumpre, que quando fala, faz acontecer. Nós estamos numa série Caminho da Libertação, né? O pastor Edmilson já começou essa série, estamos seguindo. E hoje nós vamos então falar sobre o tema da nossa mensagem, sua identidade, seus gigantes e seu Deus. O que identidade tem a ver com gigante, Esther? Tudo. Tudo. E com Deus, com certeza, né? A minha identidade, os meus gigantes, o meu Deus. Nesse momento de oração, agora de intercessão, eu tenho certeza que muitos irmãos que vieram aqui à frente pedindo oração, é porque tem gigantes na sua vida. Né? A gente ora pelos irmãos e a gente sabe que tem gigantes, que tem coisa que vem pedir oração, e tem gigantes que nós lutamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nós continuamos lutando, e aquele que começou a boa obra em nós vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda, amém? Aleluia! Mas nós precisamos, amados, saber por que muitas vezes nós não estamos conseguindo vencer esses gigantes. Por que muitas vezes a gente parece que fica patinando? Porque a gente precisa de libertação em algumas áreas, eu diria principalmente na nossa visão. Na nossa visão de quem nós somos e na nossa visão de quem é o nosso Deus. De que tamanho é o nosso Deus. Nós precisamos dessa cura, nós precisamos desta libertação, que os nossos olhos hoje se abram, que escamas caiam ao chão nessa noite, em nome de Jesus, porque eu creio que gigantes vão cair ao chão nessa noite, em nome de Jesus, você crê? Então eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, a gente não está mais na pandemia, a gente pode fazer isso, aleluia, né? E você vai falar assim para ela: o tamanho que você dá ao seu gigante fala do tamanho que você se vê e do tamanho que é o seu Deus. Agora para pensar nisso um pouquinho que você acabou de falar. O tamanho que você dá para o seu gigante é o tamanho de como você se vê. E principalmente o tamanho de como você vê Deus. Não tem aquela famosa ditado, né? Que a gente vê em rede social, etc., né? Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. A gente passa batido nisso, nem para pensar. Mas é exatamente isso. Parece frase de caminhão, né? De para-choque de caminhão. Mas é isso. E a gente fica falando para Deus o tamanho do meu problema. E eu esqueço de falar para o meu problema o tamanho do meu Deus, que é infinitamente maior. Amém? Queridos, o que seriam então gigantes na nossa vida? Se você pensar agora, eu queria que você pensasse comigo algo que você pensa e quando você pensa dá até um mal-estar, uma perturbação. Alguma coisa que talvez na sua vida traga sempre uma grande tristeza. Alguma coisa, talvez o seu passado, quando você lembra do seu passado,
traz uma perturbação. Talvez o seu presente hoje seja o seu grande gigante. A sua situação atual, como você está vivendo, seja o seu grande gigante. Talvez o futuro. Tem gente que tem muito medo do futuro e fica olhando para o futuro e fica com muito medo desse futuro. Talvez esse futuro seja um gigante. Talvez o seu filho dependente químico seja um gigante. Talvez uma culpa que você carrega seja o seu gigante. Um trauma do passado seja o seu gigante. Uma vergonha, que quando você lembra, dá até vergonha, lembra de alguma coisa e você se constrange, e pode ter passado anos, mas essa vergonha continua interferindo no seu humor, na sua paz, no seu dia a dia. Eu digo para você, isso é um gigante na sua vida. Uma doença, e às vezes até coisas boas se tornam gigantes. Um novo emprego. Ai, que medo, mas não vai dar certo, mas socorro, como é que vai ser? Eu não sou capaz, eu não consigo. Lá tem muita gente que é melhor que eu. Um novo ministério. Quantas coisas, até coisa boa, um novo relacionamento. Um filho. Quantas coisas que eram para ser boas e se tornam gigantes, agentes de preocupação, que trazem preocupação. A questão é, que lugar nós damos para essas coisas e que tamanho nós damos para essas coisas? Que lugar eu dou para essa coisa do passado que me incomoda? Talvez ele ocupe o centro da minha vida. Então vai ser um gigante. O que vai definir o gigante é o lugar que eu dou para isso e o tamanho que eu dou para isso. Já viu aquela coisa? Quanto mais a gente foca numa coisa, mais aquilo cresce. Quer ver um exemplo bem bobinho? Você resolve comprar um carro. Aí você decide, eu vou comprar um Fusion. Você não via tanto Fusion. A partir do momento que você decidiu comprar um Fusion, o que vai acontecer? Só vai ver Fusion. Meu Deus, eu não sabia que tinha tanto Fusion por aí. Né? Por quê? Porque o teu foco está naquele carro. Percebe? Quantas vezes o meu foco está no meu gigante? O meu foco está no meu problema. E eu esqueço de ver o resto da vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 13, seu celular, você que está em casa também, seu celular, sua Bíblia. Em Números 13, 27. Eu vou ler, você vai prestar atenção e depois eu vou contextualizar. Números 13, 27. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também nós vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queria que você repetisse comigo o 13, 30. Vamos lá? Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amados, como a gente está vendo o caminho da libertação do povo que saiu do Egito, né? As mensagens estão sendo trazidas nesse sentido. Aqui é quando o povo está chegando perto da terra prometida, né? E Moisés então pega 12 pessoas, mas não eram 12 pessoas comuns. Ele pega 12 líderes. Ele pega 12 líderes das tribos e diz: olha, vocês vão lá e vocês vão espiar a terra
que a gente tem a promessa de entrar nela. Essa promessa é feita há tanto tempo. A terra que mana leite e mel, a terra onde tudo é tão bom. Vocês vão lá e vocês vão espiar essa terra. E a palavra de Deus fala que eles espiaram por 40 dias essa terra. E eles viram os frutos, eles viram as coisas lindas que tinham, o mel, o leite, e eles viram como era boa essa terra. Mas eles viram também os homens que tinham lá. Eles viram as fortalezas que tinham aquela cidade. E a palavra de Deus aqui, antes desse texto, fala que eles... Olha só, gente. Eu nunca vi. Você já viu qual foi o maior tamanho de cacho de uva que você viu até hoje? Isso aqui, né, geralmente. Aquelas uva Itália, às vezes é desse tamanho, né? A Bíblia fala que eles trouxeram uma uva, um cacho de uva pendurado numa vara, de tão grande que era essa uva. Uma terra que dá, eu não sei, imagino, sei lá, que tamanho de cacho de uva para vir pendurado numa vara. Eles viram isso, eles viram o tanto de coisas boas que tinham naquela terra. Mas eles viram também os gigantes. Eles viram os homens grandes que habitavam aquela terra. A pergunta, para quem eles olharam mais? Para o que eles olharam mais? Para o leite, para o mel, para as uvas, para as frutas, para as romãs, tudo que a Bíblia descreve? Ou eles olharam mais para os gigantes? Para quem? Para os gigantes. Eles olharam mais para o negativo. Eles olharam mais para os empecilhos. E a Bíblia diz que dos 12 homens que foram espiar essa terra, somente 2 tiveram uma visão diferente. Caleb, como nós lemos aqui, nós vamos entrar, nós vamos tomar posse dessa terra porque é promessa. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, aquele Deus que prometeu vai fazer cumprir. Não importa se tem gigante, se tem muro, se tem cidade fortalecida, não importa. Se Deus prometeu, não tem nada no útero, não tem nada no teu organismo que impeça a promessa de Deus se cumprir, a não ser a tua incredulidade. Porque, amados, de 12, só 2 acreditaram, Josué e Caleb. E acreditem, só os 2 entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles creram. Porque eles viram que aquele que tinha prometido não era qualquer pessoa. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que enviou pragas para todo o povo do Egito, mas dos filhos de Israel não eram atingidos. O anjo da morte passou nas casas, mas na casa de quem tinha a marca do sangue, ele não entrou. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo, eles viram maná caindo do céu todo dia. Eles viram uma nuvem protegendo do sol de dia, e viram uma coluna de fogo para aquecer a noite. Eles andaram 40 anos no deserto, e a palavra de Deus diz que as sandálias não se acabaram. Quanto tempo dura um sapato seu? Depende de quanto você usa, né? Mas assim, vamos chutar que você seja bem cuidadoso aí, mas que você use diariamente, não sei se dura mais que 3 anos, dura? 40 anos, a palavra de Deus que as sandálias não se estragaram. Esse tempo de calor aí, quem que tinha o pé inchado? A mão inchada. A minha não cabia nem, meu pé não cabia nem sandália, de tão inchado. A palavra de Deus diz que durante 40 anos, num deserto, no calor, os pés deles não se incharam. Quem fez isso? O Deus que tinha prometido que eles entrariam nessa terra. O Deus que tinha dito que daria para eles uma terra boa, que mana leite e mel. Era só eles lembrarem desse Deus que tinha caminhado com eles até ali. Por que Deus levaria eles até ali e não os faria entrar na terra prometida? Queridos, quando eles estavam no Egito, eles eram escravos. A identidade deles era do quê? De escravos. Como é que vive um escravo? Não trabalha para o seu senhor, mas a comida vem todo dia, certo? Como é que tem casa, bem ou mal tem uma casa, bem ou mal tem comida,
E ele serve, ele não tem que pensar, ele não tem que decidir, porque decidem por ele. Ele não tem que querer, porque querem por ele. Ele não tem que assumir responsabilidade, porque as pessoas estão mandando nele. E eles vieram com essa identidade de escravo. Tantas vezes a gente pode ver nessa caminhada que a gente vê na Bíblia, o que acontecia? Ah, Moisés, os egípcios vinham atrás deles, você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui agora? Bastava uma pequena frustração, o que acontecia? Murmuração. Olha só, que saudade lá do Egito, das cebolas do Egito, que saudade, lá a gente tinha carne, aqui a gente não tem. Esse maná de todo dia, Deus manda codornizes para eles. Identidade, mentalidade de escravo. Sabe aquela sensação? Eu prefiro ficar num emprego que eu ganho pouco, que eu estou me sentindo mal, que eu não vou para frente, mas pelo menos é garantido. Mas Deus está dizendo para você ir que Ele vai abrir uma porta. Ah, não, mas é que aqui é zona de conforto. Escravidão, às vezes, é zona de conforto. Às vezes, a promiscuidade na tua vida é zona de conforto. A mentira na tua vida é zona de conforto. Às vezes, ficar naquele emprego que você está insatisfeito, que já não consegue mais nem ter saúde para ir trabalhar, de tão ruim que está, que Deus está quase te expulsando do emprego, dizendo, vai meu filho, eu estou abrindo uma porta, você não está vendo, falta desenhar? Deus está falando aí? Fala, Jeová, aleluia! Só falta Deus desenhar, olha, essa é a porta que eu estou abrindo para você, meu filho, vem aqui, pego na tua mão e... Queridos, Deus abre a porta, mas quem tem que passar por ela é você, amém? E a gente com medo, sabe por quê? Porque às vezes eu ainda trago na minha mente coisas de uma identidade lá do passado. Do passado, quando eu não tinha Deus ainda, e que eu era um órfão, e que eu vivia por aí, ao léu, sem alguém que me protegesse, sem alguém que cuidasse de mim. Eu continuo com essa identidade. Eles continuavam com a identidade de escravo. Josué e Caleb não. Josué e Caleb adquiriram, tomaram posse da nova identidade. Agora eles eram homens livres. Livres. Pessoa livre escolhe. Pessoa livre assume a responsabilidade. Pessoa livre não fica jogando culpa nos outros das suas decisões. Pessoa livre dá cara a tapa. Pessoa livre em Cristo Jesus vive a liberdade que Cristo Jesus dá. Pessoa livre pode acreditar no Pai. Pessoa livre pode crer num Deus que pode todas as coisas. Josué e Caleb eram livres. Josué e Caleb entraram na terra prometida. E é muito lindo a gente ver todo o relato, né? E vindo que como Deus era maior, e então eles aceitaram esse desafio. Nós vamos lá, porque Deus falou que eles iam destruir os povos que lá habitavam. Como? Eles são tão grandes. Como que eu vou vencer essa dor na minha alma, que desde a minha infância eu carrego por um abandono, por uma rejeição, por um trauma? Como? Confiando que se você é filho de Deus, você tem um pai. Se você não é, hoje é o dia de se tornar filho de Deus, aceitando Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas se você é filho de Deus, você tem um pai. E esse pai se responsabiliza por você. Esse pai vai com você até onde for preciso. Queridos, o que você tem ainda de resquício do passado? De resquício de uma mente que era dominada pelo inimigo? Uma vez eu estava trabalhando com um satanista, libertação, não era e a pessoa dizia assim, eu não posso vir para Jesus. Eu falava, por que você não pode? Porque eles vão me matar, porque eu fiz pacto com eles. E eu dei a minha vida para eles. Como que eu vou vir para Jesus agora? Eles vão me matar. Você vai vir para Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é infinitamente mais poderoso do que qualquer pacto, do que qualquer sangue derramado, seja onde for, no cemitério, onde for. Jesus Cristo é maior, o sangue de Jesus é maior e invalida qualquer outro pacto de sangue. Só que essa pessoa precisava acreditar, ela precisava dar um passo de fé.
Parecia difícil? Parecia. Você pensa, Esther, mas eu vou vir ter uma comunhão com Deus, eu vou ter intimidade com Deus, eu não vou mais poder fazer. Amigos, queridos, a Bíblia diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vir para Deus não é uma regra de pode, não pode. É uma vida de liberdade, onde como filho livre eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero. Eu posso escolher ir para o lugar de oração todo dia, ou posso escolher sair para o trabalho sem orar, sem nada, e lutar com o inimigo com a minha própria força. Você tem gigante na tua vida? Você tem encarado? Gente, o que é importante hoje, nessa noite, é encarar aquilo que tem te aprisionado. O teu gigante é aquilo que tem te puxado para trás. Não dá a impressão que às vezes você está andando e tem, sabe aquelas bolas de ferro que antes ficavam nos prisioneiros? Você tem essa impressão? Que às vezes você está caminhando e tem uma bola de ferro e você quer correr e você não consegue, sabe por quê? E isso é um gigante na tua vida. Você está identificando os gigantes na tua vida nessa noite? Quinta-feira, culto de cura e libertação. O Senhor quer gigantes caindo por terra nessa noite. O Senhor quer te libertar de tudo aquilo que tem te aprisionado e que não tem deixado você correr como você nasceu para correr. A tua identidade de filho amado de Deus. Tem um outro exemplo na Bíblia, queridos, que eu gosto demais. Eu sempre cito quando eu falo sobre identidade. Aliás, quem quiser saber mais sobre identidade, tem uma pregação há alguns anos que eu fiz aqui. Quem eu sou em Cristo Jesus. Você pode procurar lá no YouTube. Ela vai falar mais detalhadamente como se forma a identidade e tal. E acho bem interessante se você quiser ver. O exemplo de Gideão, no tempo dos juízes, né, lá em Juízes 6, na Bíblia, fala sobre a história de Gideão. Era um filho de Deus, bem rapidinho, só vou dar uma resumidinha. Ele estava lá fazendo o trabalho ordinário dele. Deus se revela às vezes no ordinário, no dia a dia da gente, né? A gente não espera, que um anjo vai aparecer, que alguma coisa tem que ser um culto só que Deus vai falar comigo. Deus fala em culto, amém. Já está falando desde que a gente entrou aqui, né? Glória a Deus. Mas Ele fala no dia a dia, você lavando louça, você no teu trabalho, lavando um carro, seja o que for. Aí o anjo chega para Gideão. Olha a saudação que o anjo faz para Gideão. Quem conhece essa história? Levanta a mão. Poucas pessoas. Depois eu desafio você a ler Juízes, capítulo 6 de Juízes. O anjo chega para Gideão e saúda ele assim, ó. O Senhor é contigo, valoroso guerreiro. Que saudação, hein? Olha só que saudação. O Senhor é contigo, valoroso guerreiro. Quando chega para Maria, ele fala, né? O Senhor é contigo, mulher agraciada, você é agraciada. A gente vê a saudação do anjo, em algumas vezes, de uma maneira diferente. Por quê? Porque Deus olhava para Gideão e dizia, aí tem um guerreiro meu. Mas era Deus que via Gideão assim. Sabe como é que Gideão via? Você vai ler esse capítulo e daí você vê assim, o anjo de Deus dizendo, olha, você vai libertar o meu povo, porque era uma época que eles escolhiam, tudo que eles escolhiam, os inimigos vinham e tiravam, e ele estava cansado dessa história, porque eles desobedeceram a Deus, e Deus permitiu que isso acontecesse. Aí Gideão, olha, era um anjo que chegou e falou para ele, valoroso guerreiro, mas para o que ele estava olhando? Para o tamanho dele. Qual que era o tamanho dele? Ele vai falando, olha, se Deus estivesse conosco, não teria acontecido isso, não, e vai reclamando ali, murmurando. O anjo fala de novo para ele, que ele é valoroso guerreiro, ele não escuta. O que Deus tem falado para você, que você não tem escutado, porque você tem olhado para a tua miséria, para o teu tamanho. E sim, nós somos pequenos, nós somos pó, e ao pó voltaremos. Nós não somos nada, mas pela graça do Todo-Poderoso, com Ele nós somos filhos dEle, e fomos escolhidos para nos assentarmos nas regiões celestiais, e somos herdeiros com Cristo, e tudo que é dEle é nosso também. Aleluia! Deus olha para Gideão, e através do anjo Ele fala, valoroso guerreiro. Aí olha uma das respostas de Gideão. Deus, quem sou eu para fazer isso?
Sabe de uma coisa? Talvez, fala para o anjo, né? Talvez você não esteja sabendo bem da história. Sabe o que é a história? É o seguinte, ó. A minha tribo é a menor de todas. Da minha tribo, a minha família é a menor de todas. Já está pequeno, né? Das tribos é a menor, da família é a menor. E da minha família, eu sou o menor de todos. Isso era humildade? Não. Isso chama-se sentimento de inferioridade. Isso chama, dizendo, eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou incapaz. Por causa de um passado, eu não consigo vencer esse gigante na minha vida. Eu não consigo vencer esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de incapacidade. E eu me vejo desse tamanho. Mas o que Deus via em Gideão? Um valoroso guerreiro. Meus queridos, não importa o que você sente sobre você. Não importa o que você... É o que Deus vê em você. Talvez Deus olhe para você e veja um pastor em você. Talvez olhe para você e veja um líder em você espiritual. Mas você se vê, como isso vai acontecer? Se eu sou menor de todos, esse gigante pode cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, Deus quer destruir os gigantes nessa noite. Às vezes nós nos baseamos pelo que nós sentimos. Amados, os nossos sentimentos não são confiáveis. Se eu for hoje pelo que eu sinto, eu posso estar me sentindo o máximo, né? E não estou falando de quem é bipolar não, né? Estou falando de nós, seres humanos. A gente pode estar sentindo super bem. Ah, hoje eu posso, hoje eu sou capaz, porque deu tudo certo. Amanhã eu vou estar me sentindo um nada. Como é que vai ficar a minha identidade? Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo? Quem é bipolar sabe que a dor é bem desse jeito. Nós precisamos nos basear no que a Bíblia diz quem nós somos. Amém? Você precisa entender o que a Bíblia fala, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E, gente, para fechar, nós temos uma história clássica na Bíblia de Davi e o gigante Golias. Essa todo mundo conhece, né? Davi e o gigante Golias. Golias era um gigante, ele estava lá todo dia, por 40 dias. Ele ia lá, habitualmente desafiava o povo de Deus. Quero ver alguém aqui que consiga me enfrentar. Era um gigante? Era. Gigante dá medo, tá? O próprio rei tinha medo, todo mundo se encolhia de medo. E olha o que o gigante falava. Aquele que vencer vai ser escravo. Aquele que for vencido vai ser escravo de quem venceu. O desafio dele era esse. Vem aqui, alguém me vence, e quem vencer essa disputa vai ser escravo do outro. Gigantes na nossa vida se tornam nossos senhores quando nós não os vencemos. Nós vamos servir os gigantes na nossa vida. Nós vamos ser escravos desses gigantes. E a Bíblia fala então que Davi chegou lá, a história é longa, você pode ler depois em casa. E Davi chega lá e ele fica, como assim? Ele está desafiando Deus Todo-Poderoso. Os irmãos de Davi estavam na guerra. Ele era o pastorzinho, o menorzinho de todos, o caçulinha que não sabia de nada, que estava lá no campo, pastor de ovelhas. E ele chega lá para levar comida para os irmãos e ele vê aquilo, para ver como os irmãos estavam, e ele fica assustado. Como assim? Ele está desafiando Deus vivo. Então Davi, Saul, né, que era rei, chega até o ouvido de Saul, e ele fala, olha, eu vou, né, e vou lutar com esse daí. Aí Saul fala assim para ele, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é guerreiro desde a mocidade. Você não tem condição de pegar esse emprego novo. Você não tem condição de ser empreendedor. Você não tem condição de sair dessa miséria que você vive. Você não tem condição de conseguir algo mais. Você não tem condição de sair desse mundo que você está, de droga, de homossexualidade, de prostituição, de pornografia. Você não tem condição de ter uma família. Você não tem condição de ter um relacionamento saudável. Mentira, mentira. O Saul falando isso para Davi. Davi, então, ele fala assim,
Teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Ele lembra do passado, ele lembra de como ele vive. Quando aparece um leão, um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha só, ele contando as proezas. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Queridos, aqui a gente vê uma identidade saudável. Identidade saudável é aquela que eu não preciso ficar me contando os meus grandes feitos, mas eu sei do que eu sou capaz. Eu sei dos dons que Deus me deu. Eu sei da capacidade que Deus me deu. E como eu sei que foi Ele que me deu, eu fico humilde sabendo que Ele me deu. E que se Ele tirar, se Ele virar o rosto de mim, eu estou perdida, como diz a Bíblia. Eu morro, como diz a palavra de Deus. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso ficar preocupada que eu vou ficar orgulhoso, arrogante. É bem o contrário. Quando eu não sei quem eu sou, quando eu tenho um sentimento de inferioridade escondidinho, aí eu vou ficar arrogante, vou ficar orgulhoso, porque eu quero esconder essa inferioridade. Davi sabia quem ele era, mas acima de tudo, quem foi que livrou ele das garras do leão? Foi a força do braço dele? Quem foi? O Deus, o Senhor que me livrou das garras do leão, me livrará também desse filisteu. Aí Saul diz, então vai, tenta pôr a armadura dele, ele fala, não consigo andar com coisa que não é minha, identidade é o quem eu sou, do jeito que eu sou, e eu vou lutar do jeito que eu sou. E ele foi, a palavra de Deus diz que com uma pedrinha, aquilo foi, como é que a gente mata um gigante com uma pedrinha? Porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Amém? O Senhor Deus dos exércitos lutou com ele, e ele fala, né, você vem a mim com espada e tudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Sua identidade, seu gigante, seu Deus. Percebe o link que isso faz? Como você se vê, você vai ver o teu gigante, e você vai ver o tamanho do seu Deus. Pergunta nessa noite é, que tamanho está o seu Deus? Você tem confiado nesse Deus? Você tem acreditado que Ele pode vencer por você? A palavra diz que Ele luta por nós. Queridos, Ele sabe do gigante da tua vida. Ele sabe a luta que você tem enfrentado, talvez por anos. Ele sabe o tormento que tem sido a tua mente, talvez por anos. Essa inquietude, isso tudo que está na tua mente. Esse vício que você não consegue se libertar. Deus sabe. E Ele quer te ajudar. Ele quer que você se enxergue como Ele te vê. Filho amado do Pai. Filho e filha amado do Pai. E Ele quer que você enxergue o tamanho dEle. E o tamanho do amor dEle. O tamanho do amor dEle foi mostrado lá na cruz, quando aquele sangue derramava por mim e por você. Essa palavra falou com você? Amém. Eu queria que você se colocasse em pé agora. E talvez nessa noite você esteja pensando assim, Esther, eu nunca conheci esse Deus. Eu nunca tive essa intimidade com esse Deus. Queridos, essa noite é a noite de você decidir, eu quero ter intimidade com esse Deus. Eu quero me tornar filho de Deus. Eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor da minha vida. Você vai poder tomar essa decisão hoje. Talvez a palavra de Deus falou, você percebeu que a tua identidade está totalmente distorcida, que você se vê como um gafanhoto. Eles falaram, quando eles chegaram lá da terra, eles falaram, lembra que nós lemos? Nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Talvez você esteja se vendo como um gafanhoto, diante da dificuldade da vida, diante disso que você tem enfrentado. Como que a palavra falou ao teu coração nessa noite? Talvez você percebeu um sentimento de inferioridade, que você não consegue vencer há anos, que você se vê como um gafanhoto, que você se vê como Gideão, o menor de todos, o menor da família. Jesus quer vencer isso, Ele já venceu lá na cruz. Você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse da identidade de filho e de filha amada de Deus. Você tem gigante na tua vida? Você estava dando muito valor para esse gigante? Vamos fazer gigantes caírem por terra nessa noite? Amém?
Você que a palavra de Deus falou com você, eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos te ajudar a orar. Os intercessores vão estar aqui, nós vamos ajudar você a orar. E aqueles irmãos que vieram aqui na frente pedir oração, e que alguns têm gigantes na vida, pode agora vir e tomar uma decisão. Eu decido que eu quero vencer esse gigante na minha vida. Em nome de Jesus, venha aqui agora e nós vamos estar orando por você. Venha, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar orando por você, para que você reconheça o tamanho que você é. Isso, minha amada, pode vir, quem mais quer vir? Nós vamos estar ajudando você em oração. Quem precisa nessa noite dizer, eu quero ter uma vida de liberdade, eu quero que gigante caia por terra nessa noite, eu decido nessa noite dizer quem é o meu Deus por tamanho do meu problema. Tem mais alguém? Pode vir, nós vamos estar orando. Talvez você reconheceu que precisa aceitar Jesus. Nós vamos estar entregando diante do Senhor agora isso. Tem mais alguém? Pode vir, nós vamos estar orando. Não deixa o inimigo te segurar aí, você continuar prisioneiro. Eu sei que Deus tem mais pessoas aqui que quer libertar. Eu sei que Deus quer derrubar gigantes, mais gigantes nessa noite. Em nome de Jesus, você é livre para vir aqui na frente. Em nome de Jesus, você é livre para tomar essa decisão. Em nome de Jesus, publicamente agora você vai dizer, eu quero entregar esse gigante nas mãos de Deus. Pedir que os intercessores venham aqui estar orando por esses irmãos. Você que está aí, que já venceu os teus gigantes, esteja orando por esses irmãos. Aleluia, aleluia. E se você estiver aceitando Jesus, eu quero que você fale agora para o intercessor, eu estou aceitando Jesus nessa noite. Pode vir, minha amada, em nome de Jesus. Temos mais intercessores aí, pode nos ajudar em oração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você é livre, você é livre, você é livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos mais algum intercessor aqui? Precisamos de algum intercessor? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós estamos colocando esses irmãos agora diante do Senhor. Deus querido, Senhor, em nome de Jesus, pessoas aqui estão apresentando diante do Senhor gigantes. Senhor, identidade distorcida, identidade errada diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós declaramos, Senhor, que esses gigantes caem por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, independente da origem, independente do mal, independente de onde isso veio, nós declaramos agora que caem por terra, no poder do nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, para que essas pessoas sejam livres. Deus, aquilo que talvez a pessoa esteja lutando há anos e não tem conseguido, nós declaramos no poder do nome de Jesus, libertação nessa noite, libertação nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Agora, recebe, Deus, cada entrega que está sendo feita diante do Senhor, Pai. Deus, traumas do passado, Deus, o presente, o futuro, aquilo que tem incomodado os teus filhos, que nessa noite eles saiam daqui, Senhor, com uma nova vida, um novo processo, iniciando um processo de libertação, um processo de uma vida de liberdade, não mais escravos, mas livres e filhos amados de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Você que está em casa também, nós vamos continuar aqui, os irmãos estão orando ainda. Você que está em casa, dobre os joelhos diante de Deus, entregue o seu gigante para Deus em nome de Jesus.